Só que eu tenho uma outra questão para falar ainda sobre esse assunto, né, André? O STF entrou também na defesa da soberania brasileira, não é isso? Exatamente isso, Tiago. Em nota assinada pelo ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a independência do Poder Judiciário constitui princípio estruturante do Estado Democrático de Direito e garantia fundamental da cidadania, e que essa é a salvaguarda indispensável da liberdade, da igualdade e da proteção dos direitos fundamentais. O STF destacou que o respeito à independência judicial é parâmetro incontornável e que orienta, então, também as relações entre estados soberanos e também orienta as relações entre as instituições. E que o Supremo Tribunal Federal respeita a autonomia das instituições de todas as nações, de todos os países, e espera igual respeito às instituições da República aqui do Brasil. A Suprema Corte defendeu que divergências entre estados devem ser conduzidas pelos canais diplomáticos e pelos mecanismos próprios do direito internacional e nunca por iniciativas que, segundo o STF, possam ser interpretadas como forma de constrangimento ao exercício da jurisdição constitucional. Em outras palavras, o STF, sem citar diretamente, estava se manifestando justamente a uma das justificativas dos Estados Unidos, que foi, então, um suposto cerceamento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando, no ano passado, foi condenado pela suposta tentativa de golpe de Estado e agora, então, cumprindo mais de 20 anos de prisão em regime domiciliar. Tiago. O Supremo que entrou também em toda essa discussão a partir das decisões dos Estados Unidos, e o André vai voltar para falar sobre o recesso no Congresso Nacional. Até daqui a pouquinho, André, deixa eu dar as boas-vindas para as nossas comentaristas aqui nos estúdios, Denise Campos de Toledo, e a Dora Kramer está chegando aqui com a gente também. Dora, a gente ouviu os integrantes do governo fazendo críticas, claro, ao governo americano. Qual foi o tom dessa resposta até agora do Brasil? O tom foi um pouco acima, um pouco abaixo, alguns exageraram, outros não. Bem-vinda, Dora, boa noite para você. Boa noite, Tiago. Primeiro, tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Direito? Ouvindo. Tá, porque a gente estava aqui testando o som, então tá tudo ótimo. Boa noite, Tiago, boa noite, Denise, boa noite a todos. Olha só, uma reação absolutamente coordenada, uníssona, o tom de indignação, com forte viés político, todo mundo enrolado na bandeira nacional. E aqui não vai nenhuma tentativa de desqualificação, nem de ser um tom pejorativo, porque às vezes quando a gente fala que as coisas são políticas, as pessoas têm a ideia, a tendência de tomar isso como uma coisa pejorativa. Não, apenas lá e cá, nos Estados Unidos e aqui, essa questão, claro que há a questão econômica, mas a questão política e política barra eleitoral, principalmente aqui, na verdade, notadamente aqui, ela toma conta, né? Isso, o tom, esse mesmo tom estava presente na nota da Presidência da República, por intermédio da SECOM, ainda ontem, logo depois que saiu essa decisão, ainda nessa madrugada, melhor dizendo, o pronunciamento do Itamaraty, a manifestação depois dos variados setores do Banco Central, Ministério da Fazenda, representantes do Ministério da Justiça, enfim, todo mundo nesse tom, porque essa luta, essa batalha, esse episódio, ele é eminentemente político, pelo menos neste momento pré-eleitoral. Vamos ver, a dúvida que fica se depois que essa poeira baixar, e é uma poeira que mais parece um vendaval, né? E eu acho que é uma poeira que só baixa depois de outubro. Vamos ver se vai haver espaço para negociações, se a questão objetiva do comércio exterior ela volta a predominar e vai haver, como eu disse, espaço para retomada de negociações, ou se o Brasil vai mesmo bancar essa ideia de usar a lei de reciprocidade, dando margem, claro, a uma tréplica que eu tenho muitas dúvidas, e essas dúvidas são levantadas até
urgente por autoridades da área do comércio exterior, se o Brasil tem bala e tamanho para aguentar o tamanho dessa tréplica que os Estados Unidos já ameaçam implementar. O vice-presidente da República, né, Denise, disse que a possibilidade de usar reciprocidade em algum momento oportuno, ele deixou muito em aberto. Agora, eu te pergunto, essa história do Brasil continuar negociando, se tem espaço e essa tentativa do governo de ajudar as empresas que eventualmente possam sofrer prejuízos daqui para frente. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. Eu acho que é uma iniciativa válida por parte do governo. Ele já tomou essa iniciativa no ano passado, porque nós tivemos uma ampliação da lista de exceções por parte dos Estados Unidos, mas alguns setores especificamente vão continuar sendo penalizados por essa tarifação. Eram segmentos que tinham unidades de produção voltadas para o mercado norte-americano. É o caso de calçados, por exemplo, setor têxtil, determinadas áreas de fabricação de máquinas. Então, esses setores mais concentrados aí no sul do país vão continuar sendo penalizados. As empresas podem ter dificuldade até que haja abertura de novos mercados, porque a taxação deixa o produto mais caro para chegar nos Estados Unidos. Então, se perde esse espaço, não é que deixaria de ser comprado. Ele fica mais caro, fica menos competitivo e aí os compradores dos Estados Unidos podem buscar outros mercados, podem buscar a fabricação local mesmo, porque o preço não seria aceito pelos consumidores. Agora, a gente percebe que além dessa questão toda relacionada ao comércio, tem uma postura política dos Estados Unidos e daí essa organização para as respostas que foram dadas envolvendo também Banco Central, envolvendo também o Judiciário, porque para lá das questões comerciais se falou do PIX, que é um sistema de pagamento brasileiro que não penaliza as empresas americanas, foi recebido aqui no Brasil até com umas certas ressalvas por parte do sistema bancário, que perdeu o que ganhava com TED, com DOC, quem lembra ainda desse tipo de transferência que as pessoas tinham que pagar, mas é um sistema que funcionou muito, que trouxe muita gente para o sistema bancário. Nós tivemos também, como argumentação do lado dos Estados Unidos, críticas a decisões do Judiciário, a retirada de perfis, proibição de postagens em redes sociais, eles falam em censura, mas depende de decisões conforme a legislação aqui do Brasil. Então, houve manifestação também do Judiciário. Por isso, fica difícil imaginar que possa haver continuidade no curto prazo das negociações no campo comercial. Nós ainda vamos falar mais sobre isso, mas tem uma barreira política, sem dúvida alguma, e diplomática agora também entre os dois países. Talvez encaminhamentos do setor privado possam obter algum resultado, mas é uma situação de embate com o segundo maior parceiro comercial do Brasil.